Mas vamos ler. Abre sua Bíblia, vamos em pé para essa leitura novamente. É um levanta e assenta, né? Vamos abrir em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, apenas o verso 12. Mateus 7, apenas o verso 12. Bem rapidinho. Obrigado, irmão. Isso aí, assim, né? Mateus 7. Assim está escrito: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Logo após a oração, você pode se sentar. Pai, a tua palavra foi lida. Pedimos agora que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações, ó Deus. Fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Assim eu peço, ó Pai, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente a Ti, Senhor meu, Deus meu e Redentor meu. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, igreja? Em algumas versões da Bíblia, tem um tema, um título que é colocado como a Lei Áurea, ou, para esse texto, a Lei de Ouro. E, ao meditar sobre esse texto e sobre esse tema que foi colocado, a Lei Áurea ou a Lei de Ouro, me lembro em 2002, quando eu pastoreava uma pequena congregação ali no bairro Paraíso, e conheci uma família muito, muito caridosa, uma família muito amorosa. E certa feita fui chamado para conhecer a cidade deles. Eles tinham mudado dessa cidade para Anápolis para dar uma melhor educação para os seus filhos, como escola. E ele me chamou para que eu fosse conhecer Crixás, uma cidade aqui no norte, ali, passa por dentro de Itapaci, alguns irmãos devem conhecer. E ali visitando alguns dos seus familiares, eu me lembro de uma visita que a gente fez numa pessoa idosa. Tinha ali, não sei se existe até hoje, mas em 2002, essa mineradora estava em pleno trabalho, uma mineradora de ouro. E ela falou: olha, você não pode ir embora de Crixás sem conhecer a mineradora. Mas eu vou te contar uma história. Quando eu era criança, aqui na região, o povo ficava muito eufórico por chovesse muito. E quando caía uma tempestade, todos nós saíamos de dentro das nossas casas para irmos para as ruas, porque ali nas ruas, depois de uma grande chuva, depois de uma grande enxurrada, nós sempre achávamos nas ruas pepitas de ouro, pequenas pepitas de ouro. Me contou aquela história, eu falei: que coisa maravilhosa, né? As pessoas, depois de uma chuva, saíram para a porta para achar pepitas de ouro na rua. E ela me contou, mas algumas eram de ouro mesmo, e outras eram ouro falso, conhecido como pirita ou ouro de tolo. E aí eu perguntei: como vocês faziam para saber qual era ouro e qual não era ouro? E ela me contou que eles colocavam no fogo aquelas pequenas pepitas, aqueles pequenos grãos. O que derretia era ouro, o que estourava era
pirita, era ouro de tolo. Então o ouro derretia, se depurava, tirava as impurezas, e eles iam de ouro que eles achavam naquelas enxurradas ali depois de uma grande tempestade, de uma grande chuva. Ao olhar esse texto e ao pensar nesta situação, nessa história, o Evangelho de Mateus nos traz uma realidade, como trouxe também para os seus destinatários. O Evangelho de Mateus foi escrito por um conterrâneo, por um filho da terra, para os seus irmãos judeus que se converteram ao cristianismo, para que eles pudessem ter certeza do seu chamado, certeza da vocação pelo qual Deus tinha chamado, para ter certeza que o Senhor Jesus era de fato o Messias pregado pelos pais e profetas do Antigo Testamento. O Evangelho de Mateus se preocupa com essa questão, com a genealogia, de provar que Jesus era o rei dos judeus, descendente de Abraão, filho de Davi. Se preocupa de fato em mostrar que o reino de Deus agora estava estabelecido através de um cumprimento de uma profecia. Cristo Jesus, o Messias. Cristo Jesus, o Messias. E depois dele provar, através da genealogia, através dos milagres, ele agora mostra que Jesus subiu ao monte e, como se assentado, chamou os seus discípulos para perto dele. E ali uma multidão o acompanhava. E ele passou a pregar. Pregou sobre as bem-aventuranças, que feliz é aquele que humilha, que feliz é aquele que se entrega de fato a Deus, que mortifica a tua carne. Ele pregou sobre ser sal e luz, sobre a verdadeira justiça, sobre o entendimento errado da lei, sobre a ira, sobre o perdão, até mesmo sobre divórcio, sobre assassinato. Ele pregou sobre o cumprimento da lei. Ele pregou sobre o tripé da lei judaica, que era oração, jejum e caridade, mostrando claramente que a ética do seu reino, o cidadão do seu reino tinha que viver totalmente na contramão de tudo aquilo que eles tinham aprendido até ali. Que a ética do reino de Deus ia além do que eles poderiam viver e imaginar ou estava vivendo. E logo agora, na conclusão do Sermão do Monte, depois que ele fala, olha, pedi e dar-se-vos-á, busqueis e achareis, que aquele que pois quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Conta uma história, e quem relata essa história, se eu não me engano agora, foi um dos primeiros historiadores da igreja primitiva, e ele conta a história de Hilel e Shammai. Os mestres daquela época de Cristo, os dois famosos grandes mestres judeus, Hilel e Shammai, que foram colocados diante deles um desafio, um grande desafio, por um homem. Esse homem virou para eles, olha, resuma toda a lei em um só pé. E o prazo que você permanecer em uma só perna, você resuma toda a lei. E a história conta que Shammai saiu nervoso e praguejando e indignado com a falta de respeito daquele homem. Mas diz que Hilel, ele levantou uma de suas pernas e falou, tudo aquilo que você não queira que te façam, não faça vós também aos outros. Este é o resumo de toda a lei. Essa, na verdade, era uma grande filosofia, era uma lei áurea dos povos pagãos, era também uma filosofia, uma lei áurea que permutava toda aquela região, estava por toda aquela região.
E Jesus agora no final do seu Sermão do Monte, ele traz para nós uma realidade totalmente inversa daquilo que o povo conhecia. Porque ele tira a centralidade do eu, a centralidade do coração do homem e traz a centralidade para Deus. A centralidade para Deus. E como é conhecida como regra de ouro, ela não pode ser uma regra de ouro falso. Ela não pode ser uma regra de ouro de pirita, no qual você coloca no fogo e ela estoura, mas uma regra de ouro na qual você coloca no fogo e ela se depura e se torna mais puro ainda. E aí a gente entende que o sofrimento na vida do cristão é como esse fogo que nos depura e nos traz amadurecimento. E nos traz amadurecimento. Então Jesus, ele combate essa falsa ideologia, esse falso entendimento, essa moralidade de forma errada, de uma forma positiva, nos dando, de fato, duas lições preciosas aqui essa noite, que eu gostaria que você levasse para a sua casa. Que a regra de ouro de Jesus, diferentemente da regra de ouro dos povos pagãos, diferentemente da regra de ouro dos líderes daquela época, ela combate a falsa moralidade. Ela combate a falsa moralidade. Ela contrapõe essa falsa moralidade. Porque a falsa moralidade, essa moralidade secular, essa moralidade do eu, é muito egocêntrica. E Jesus traz agora e mostra que essa falsa moralidade precisa ser combatida. Eu não faço aquilo para o outro, para o próximo, não porque eu não quero que me faça, mas ao contrário, que eu devo fazer aquilo para o meu próximo, aquilo que eu queira que faça por mim. Porque se eu amo o ego, se eu amo o eu penso da seguinte forma: faço por mim tudo aquilo que eu faço por outro. Ou apenas, eu vou fazer alguma coisa para você. Eu posso fazer um favor para você. Porque eu sei que um dia eu vou ter esse favor de volta. Eu vou ter esse favor de volta. Não é assim. Muitas vezes nós vivenciamos essa realidade no mundo secular. Quantas situações, eu não sei vocês, de você precisar de alguém, precisar do favor de alguém, e essa pessoa fazer esse favor, e num determinado momento, em que você esqueceu dessa situação, essa pessoa vem ao seu encontro, ela fala: olha, eu preciso de você. E você fala: olha, eu não posso, neste momento, te ajudar. E a primeira coisa que essa pessoa fala: olha, você lembra naquele dia que você estava precisando? Assim, 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 e eu te ajudei? Ele passa na cara. E Jesus agora, combatendo essa falsa moralidade de você fazer algo para o outro, esperando algo em troca, ele fala que nós devemos olhar para ele. Olha que interessante, quando nós vamos para o texto de Tiago, e lá fala que se nós precisarmos de sabedoria, nós devemos pedir a Deus que nos dá sabedoria e nada nos impropera. Deus vai te dar sabedoria e nunca vai chegar diante de você e vai falar: olha, eu te dei sabedoria. Olha, sabe aquele dia que você pediu sabedoria? Eu te dei, então agora é assim. Deus não impropera. Outra questão que Jesus combate e repudia na falsa moralidade é a questão de ser utilitário, ou seja, a moralidade utilitarista. A questão de usar o outro. A questão de fazer o favor ao outro para que você tenha o outro na sua mão. Voltamos novamente à questão de usar as pessoas e amarmos as coisas. Quantas vezes não ouvimos isso? Porque essa
falsa moralidade utilitarista é assim. Eu uso as pessoas em prol das coisas que eu quero. Porque quando eu atingir o meu objetivo, as pessoas nas quais eu usei. A terceira questão da falsa moralidade é porque ela é egocentrista. Não faço o que não gostaria que fizesse a mim. Então a medida de todas as coisas sou eu. A medida de todas as coisas é o homem. Olha, eu não vou fazer a você aquilo que eu não gostaria que fizesse a mim. Eu estou em primeiro lugar. Isso deve me policiar. Isso deve fazer com que eu evite de fazer o mal a você. E agora Jesus pega e investe. Não é evitar de fazer o mal, mas é praticar o bem. Não é evitar de fazer algo para o próximo, mas é fazer o que deve ser feito para o próximo. É se colocar a serviço do próximo. É fazer para o próximo aquilo que você gostaria que o próximo fizesse a você. Não deixar de fazer para o próximo aquilo que o próximo não gostaria, aquilo que você não gostaria de receber do próximo. Então a regra de ouro, em segundo lugar, a regra de ouro de Jesus é a regra da vida dos seus discípulos. Além da regra de ouro do Senhor Jesus Cristo, combater a falsa moralidade secular, o egocentrismo, o utilitarismo, combater essa falsa moralidade, ela é a regra de ouro da vida dos seus discípulos. Se nós irmos para o começo do Sermão do Monte, logo no começo do capítulo 5, a Bíblia diz que uma multidão cercava Jesus. Depois que Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas, uma multidão o acompanhava. Mas diz que ele subiu ao monte e, como se assentasse, chamou os seus discípulos para que viesse perto dele. E ele passou a ensiná-los dizendo. Passou a ensiná-los dizendo. O texto é bem claro. Existia dois tipos de ouvintes naquele momento. Existia aqueles que faziam parte da multidão, que esperavam sinais, prodígios e maravilhas. Existia aqueles da multidão que esperavam apenas o receber, a bênção de Deus, queriam apenas buscar as bênçãos de Deus. Mas existiam aqueles também que queriam sentar próximo a Cristo e aprender de Cristo. Existiam os da multidões, mas existiam também os seus discípulos. E Jesus ali queria muito mais do que meros espectadores. Jesus queria ali discípulos. Pessoas que o buscassem de fato em espírito e verdade. Pessoas que buscassem um relacionamento sincero com Ele. Que quisessem aprender dEle. Que quisesse crescer na graça e no conhecimento daquilo que Ele estava passando. Essa questão tem a ver com identidade, irmãos. Uma questão que essa realidade nos traz é ter convicção de quem somos. Será que você tem consciência de quem você é? Será que você tem consciência do que você deseja de fato, do que você espera de fato? Será que você tem consciência daquilo que você busca em Deus? Porque é bem claro quando nós vemos todo o resumo da lei, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E será que em primeiro lugar nós temos buscado Deus e sua justiça? Porque vivemos de fato uma inversão de valores, buscamos as demais coisas em primeiro lugar, para que depois Deus seja acrescentado. O que nós precisamos é ter convicção da nossa identidade cristã. Convicção de quem somos e fomos chamados para ser. Ouvi uma história, na época da revolução do café com leite, morava um fazendeiro entre Minas e São Paulo. Eu lembro dessa história, porque ela arremete a essa questão de identidade.
E quando São Paulo estava ali brigando com Minas e teve guerra até armada, e um certo fazendeiro observou de longe, vindo um grupo, um destacamento de soldados, e ao aproximar o soldado daquele fazendeiro que era mineiro, aqueles soldados perguntaram para aquele fazendeiro: e aí, você é mineiro ou você é paulista? Ele: eu sou mineiro. Eu vivi no meio daquela situação e eles deram coça naquele fazendeiro, mas bateram nele. Passado um tempo, ele recuperou daquela coça que levou, e novamente trabalhando, veio um grupo de soldados, e ele falou: agora eu vou falar que eu sou paulista. Porque eu apanhei por falar que sou mineiro. E chegou perto dele aquele destacamento de soldados: e aí, você é mineiro ou é paulista? Eu sou paulista. E o grupo de soldados era mineiro. Levou outra coça. Veio outro destacamento de soldado, e ele subiu num pé de manga, segundo a história que foi contada, e aquele soldado olhou para cima: e aí, você é mineiro ou paulista? Ele: eu sou manga, uai. Eu sou manga, uai. Eu não sou mineiro nem paulista, eu sou fruta. É a questão da nossa dificuldade em aceitar a nossa identidade, porque muitas vezes temos medo do que vamos enfrentar. Temos medo do que vamos enfrentar por não assumir uma identidade, não assumir uma realidade que nos foi dada como discípulos. Ao olhar para a vida dos discípulos, ao olhar para a vida dos apóstolos, no capítulo 10, Jesus estabelece os seus apóstolos. Nós vemos como esses homens foram perseguidos, como esses homens foram judiados pelos seus inimigos. Mas eles deixaram para nós aquilo que nós temos de mais precioso. Ao olharmos para a história desses homens, como Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, nós vemos que eles lutaram para que hoje nós tivéssemos o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus Cristo, a palavra da salvação, para que hoje eu pudesse estar aqui trazendo uma mensagem de Deus ao seu coração, para que hoje eu e você tivéssemos convicção de quem somos. Nem mineiro, nem paulista, nem fruta, mas cristãos, filhos de um Deus vivo, servos de Jesus Cristo, mensageiros da graça e do amor de Deus, não meros espectadores, sentados em bancos de igreja apenas para ouvir ou para assistir um culto, mas estarmos aqui para participar desta comunhão, para nos alimentarmos por meio da palavra e nos capacitarmos cada vez mais, para no mundo lá fora, onde há uma moralidade falsa, uma moralidade egocêntrica, uma moralidade utilitarista, uma moralidade frouxa, nós possamos, através da nossa identidade, da consciência de quem nós somos, dizer que nós somos filhos de Deus, mensageiros e dispenseiros da graça do Senhor. Qual é o desafio, irmãos? Como aplicação, eu gostaria de ler uma citação de Sproul, R.C. Sproul, quando ele comentou esse texto. Ele escreveu o seguinte, no seu comentário: não podemos controlar o que os outros dizem ao nosso respeito, ou o que fazem conosco, mas podemos controlar o que dizemos a respeito deles, ou fazemos com eles. Devemos pensar em fazer por eles, em vez de fazer contra eles. Devemos pensar em fazer o bem ao próximo, em fazer o mal contra as pessoas que achamos que são os nossos inimigos. Fique então para os nossos corações, para você levar para a sua casa,
Primeira coisa, primeira questão, é saber que tipo de público você é. Você é aquele que está entre as multidões, que apenas procura os benefícios da fé, ou você está entre os discípulos, aquele que se assenta aos pés de Cristo, para aprender dele, para ser enviado por ele, seja onde for, seja dentro do teu lar, no teu trabalho, no teu bairro, na tua cidade, aonde Deus te enviar. Aonde Deus enviar. Às vezes achamos sei que a gente pode contribuir com a obra missionária, ajudando, orando, contribuindo, ou indo. É importantíssimo ajudar, contribuindo, orando, indo para lugares onde nós não teríamos coragem de ir. Irmãos como o nosso irmão, está lá ele e a esposa, cuidando. Recebi um missionário na minha igreja, Paulo Silas e Eveli, que eles estão há mais de 40 anos no meio do Sanumás. Os filhos cresceram, um filho de um missionário de 7 anos foi picado por uma serpente, não deu tempo de socorrer, faleceu. Continuou lá com a família e os demais filhos, por amor àquela tribo, por amor àquele povo. E hoje já idoso, ele serve de apoio para os missionários que estão chegando. São pessoas, são missionários, irmãos, que nós devemos ajudar sim. Mas devemos entender que a missão também foi nos dada, não apenas para ajudar os irmãos que estão lá, mas também para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus, para aqueles que estão à nossa volta. Há muitos sedentos, há muitos que precisam ouvir o Evangelho da graça, da paz, da salvação. Há 2 meses atrás, para terminar, sexta-feira, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para alguns amigos, para que a gente pudéssemos levantar recurso para ajudar uma família carente. E uma pessoa muito conhecida, sabia que estava passando por depressão, fez a transferência para a conta bancária para a gente ajudar essa família. Pastor, quando o senhor precisar, pode contar comigo. Pode contar comigo. Estou à disposição. Na sexta-feira à noite a gente conversou pelo WhatsApp, agradeci. Depois eu mandei as fotos no sábado da pessoa recebendo as ajudas, da família recebendo as ajudas. No domingo à noite, na madrugada, ele suicidou. No segunda de manhã, eu estava no velório dele. A gente não sabe, irmãos. A gente não sabe. Uma pessoa tão próxima, que na sexta-feira falou para mim, pastor, conte comigo sempre. Quem fala para você, numa sexta-feira à noite, conte comigo sempre, você nunca imagina que no domingo ele vai tirar a própria vida. É a realidade que nós estamos vivendo, irmãos. Se nós não tomarmos consciência de quem nós somos, no reino de Deus, para levar o evangelho da salvação, da graça e do amor, muita gente vai morrer ao nosso lado. Porque tem muito soldado ferido. Tem muito soldado ferido, né, irmão? E nós precisamos ajudar esses soldados feridos, irmãos, já que nós estamos vivendo uma guerra. Então, irmãos, além de meros espectadores, ouvintes no meio de uma multidão, Deus nos chama, Deus te chama e Deus te chamou para se sentar perto dele e aprender dele e para ser seu discípulo. Para levar essa mensagem de alegria, de bem-aventurança, de paz, de consolo, de força. Há muita gente.
Há muita gente. Seja na fila do caixa do supermercado, seja num banco de espera para ser atendido num banco, seja onde for, nunca deixe de falar do amor de Jesus, de um amor de um Deus que tudo pode. Feche seus olhos. Gostaria de orar por você. Pai querido, diante dessa mensagem, creio que o maior desafio que devemos enfrentar é o desafio do relacionamento, da convivência, do amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Quando nós vemos a relação dos filhos com seus pais, quando os filhos são desobedientes aos seus pais, desrespeitam aos seus pais, não querem ouvir os seus pais, endurece o seu coração. Quando os maridos não entendem as necessidades de suas esposas, quando as esposas que fazem o que querem sem ligar para que o marido pense a respeito daquilo. Patrões, ó Deus, que oprimem, que exploram seus funcionários. Deus que deixa de dar o seu melhor por achar que não ganha o suficiente. Na escola, Pai, quando as crianças, os adolescentes tratam seus coleguinhas com bullying, com apelidos pejorativos, que espanca seus professores. Na igreja, quantas ovelhas bravas, que muitas vezes mordem, dão cabeçadas, umas nas outras, julgam a partir da justiça própria. Ó Senhor Deus, líderes que muitas vezes não estão dispostos a dar as mãos e partir juntos para a seara que está branca, e são poucos os ceifeiros. Muitos pastores que têm se alimentado da fé de suas ovelhas, como lobos vorazes. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque o Senhor diz, ó Deus, que ao contrário dessa filosofia mundana, secular, ao contrário, Pai, querido Senhor, dessa falsa moralidade secular, nós devemos sim, ó Deus, nos doar em amor ao Senhor e ao próximo. Ó Senhor Deus, nos ajuda a viver o reflexo do reino do Senhor em nossas vidas, em nossos relacionamentos, porque muitas vezes não queremos mais compreender, não temos mais paciência, a tolerância é zero, as pessoas são descartáveis, os relacionamentos são frios, as preocupações com as finanças superam a luta pela comunhão e a boa convivência entre os irmãos. Ó Pai, te peço que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, essa regra de ouro verdadeiro, de ouro puro, possa ser também a regra de ouro de nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, viver como discípulos, como aqueles que são chamados para aprender de Ti, para estar perto de Ti, e não estar no meio da multidão, buscando apenas os benefícios da fé. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, ó Deus, a vivermos como os discípulos, tendo real consciência de nossa identidade cristã, de filhos de Deus, com um propósito pelo qual fomos chamados a realizar. Nos dê essa graça, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê alegria, nos reveste com esse poder através do Teu Espírito Santo. E se algum dos Teus filhos se encontra neste momento tão desanimado, se algum dos Teus filhos se encontra, ó Deus, tão aquém dessa palavra que foi pregada, fraco, sem forças, a palavra diz que o Teu Espírito Santo reveste-nos de todo o poder, nos dá toda a coragem. Peço agora, Pai,
Enche esse teu filho, essa tua filha que se encontra nesse momento de desânimo, de frieza, de fraqueza, com teu Espírito Santo. Para que ele possa ter poder e intrepidez e alegria no coração de continuar na missão pela qual o Senhor deu a cada um dos seus filhos, na qual esse nosso irmão e essa nossa irmã faz parte. Somos um povo, somos uma família, somos uma só igreja e temos uma só fé. Muito obrigado a Deus por esse grande amor que nos achou, que nos acolheu. O seu grande amor por meio de Cristo Jesus, no qual fomos redimidos e lavados e comprados, com um propósito precioso de viver essa fé verdadeira. Não como meros espectadores, mas como participantes na vida da tua igreja, na vida um do outro, em prol do teu reino. Assim eu oro, assim eu louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Fique de pé, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e eterno Pai, e as ternas, santas, doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a tua casa, a tua família, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus. Não saia sem cumprimentar, abraçar o seu irmão. Deus abençoe a todos. Uma boa semana.